Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Anna Karenina, de Lev Tolstói, Parte 1, Capítulo 19. Quando Ana entrou, Dolly estava sentada na saleta com um menino louro e gorducho, já parecido com o pai, e tomava sua lição de leitura de francês. O menino lia, enquanto sua mão torcia e tentava arrancar do casaco um botão, preso por um fio. Várias vezes a mãe afastou a mão, mas logo a mãozinha gorducha segurava de novo o botão. A mãe arrancou o botão e pôs no bolso. Fique com as mãos paradas, Grisha, disse ela, e ocupou-se de novo com a sua manta, um trabalho antigo que sempre retomava em momentos difíceis e que agora tricotava nervosamente, revirando os dedos e contando os pontos. Embora no dia anterior tivesse dito ao marido que pouco lhe interessava se a irmã dele viria ou não, ela havia preparado tudo para sua chegada e aguardava a cunhada com ansiedade. Dolly estava abatida por seu desgosto, inteiramente consumida por ele. Porém, lembrou que Anna, a cunhada, era casada com um dos personagens mais importantes de Petersburgo, além de ser uma grande dame petersburguesa, e, graças a essa circunstância, não cumpriu o que dissera ao marido, ou seja, não esqueceu que a cunhada ia chegar. Sim, afinal, Ana não tem culpa, refletiu Dolly. Sobre ela, só sei coisas boas e, com relação a mim, só me trata com carinho e amizade. É verdade que, até onde podia recordar, suas impressões de Petersburgo, a casa dos Karenine não lhe agradara. Havia algo de falso em toda a maneira de viver daquela família, mas por que eu não a receberia? Contanto que ela não tem ideia de me consolar, pensou Dolly. Todo consolo, exortação e misericórdia cristã, em tudo isso eu já pensei 1000 vezes e de nada adiantou. Dolly passara todos aqueles dias sozinha com os filhos. Não queria falar do seu desgosto, porém, com tal desgosto no coração, tampouco conseguia falar de assuntos alheios. Sabia que, de um modo ou de outro, contaria tudo para Ana e, ora, se alegra com o pensamento de que iria contar, ora se irritava com a necessidade de falar a respeito de sua humilhação com ela, a irmã do marido, e de ouvir dela as surradas expressões de consolo e de exortação. Dolly esperava a cada momento, olhando para o relógio, mas, como acontece muitas vezes, deixou passar justamente o momento em que a visita chegou e nem percebeu o som da campainha. Depois que ouviu o rumor do vestido e os passos ligeiros já na porta, Dolly olhou para trás e seu rosto abatido expressou, involuntariamente, não alegria, mas surpresa. Levantou-se e abraçou a cunhada. Puxa, já chegou? Disse, beijando-a. Dolly, como estou contente em vê-la. Eu também, disse Dolly, sorrindo debilmente e tentando deduzir, pela expressão no rosto de Ana, se ela sabia. Sem dúvida já sabe, pensou, depois de perceber a compaixão no rosto de Ana. Bem, vamos, a levarei ao seu quarto, prosseguiu, tentando adiar o mais possível o momento das explicações. Este é o Grisha? Meu Deus, como está crescido! Exclamou Ana, e depois de beijá-lo, sem desviar seus olhos de Dolly, deteve-se e ruborizou-se. Não, permita que fiquemos aqui. Tirou o chalé, o chapéu, e quando este se enganchou em uma mecha dos cabelos negros que se enroscavam em toda parte, Ana, sacudindo a cabeça, desenrendou a cabeleira.
Mas você está radiante de felicidade e de saúde, disse Dolly, quase com inveja. Eu? Sim, respondeu Ana. Meu Deus, Tânia, é da mesma idade que o meu Serioja, acrescentou, voltando-se para uma menina que entrara correndo. Segurou-a pelas mãos e a beijou. Que menina linda! Linda mesmo! Mostre-me todos eles. Chamava a todos pelo nome e lembrava-se não só dos nomes, mas também do ano e do mês do nascimento, da personalidade, das doenças que cada criança teve, e Dolly não podia deixar de apreciar isso. Está bem, vamos até eles, disse Dolly. Vácia está dormindo agora, é pena. Depois de ver as crianças e duas sentaram-se, já sós, na sala, diante de um café. Ana puxou a bandeja para si e depois afastou-a. Dolly, disse, ele já me contou tudo. Dolly olhou friamente para Ana. Esperava agora frases de fingida solidariedade, mas Ana não falou assim. Dolly, minha querida, disse, não quero falar sobre esse assunto, nem consolar você. Seria impossível. Mas, querida, sinto pena, muita pena de você, do fundo do coração. De repente, por trás dos cílios espessos, surgiram lágrimas em seus olhos brilhantes. Sentou-se mais perto da cunhada e tomou-lhe a mão na sua pequenina mão vigorosa. Dolly não se esquivou, mas seu rosto não alterou sua expressão seca. E logo ela disse: é impossível me consolar. Depois do que aconteceu, tudo está perdido, tudo acabou. E assim que disse isso, a expressão do rosto suavizou-se de repente. Ana levantou a mão seca e magra de Dolly, beijou-a e disse: Mas Dolly, o que fazer? O que fazer? Qual o melhor modo de proceder nessa situação terrível? É nisso que é preciso pensar. Tudo se acabou, não há mais nada, disse Dolly. E o pior de tudo, veja bem, é que não posso deixá-lo. Nós temos filhos. Eu estou presa nesse casamento. Mas não posso viver com ele. Vê-lo é um suplício para mim. Dolly, meu anjo, ele me contou, mas eu quero ouvir de você. Me conte tudo. Dolly fitou-a de modo interrogativo. No rosto de Ana viam-se a simpatia e o amor. Pois muito bem, respondeu Dolly, de súbito. Mas vou contar do início. Você sabe como me casei? Com a educação que recebi de mamãe, eu era não só inocente, como tola. Não sabia de nada. Dizem, eu sei, que os maridos contam às suas esposas sua vida anterior ao casamento. Mas Stiva emendou. Stepan Arkadievich não me contou nada. Você não vai acreditar, mas eu, até então, pensava ter sido a única mulher que ele havia conhecido. Assim vivi 8 anos. Entenda que eu não só não suspeitava de infidelidade, como também considerava isso impossível. E então, tente imaginar, com tais ideais, de repente vinha saber de todo o horror, de toda a imundície. Entenda bem, estar inteiramente convencida de sua felicidade e de repente, prosseguiu Dolly, contendo um soluço, receber uma carta dele para sua amante, a minha governanta. Não, isso é horroroso demais. Tirou o lenço às pressas e com ele escondeu o rosto. Ainda poderia compreender uma paixão, prosseguiu, depois de calar-se um pouco. Mas enganar-me de caso pensado, com artimanhas, e logo com quem? Continuar a ser meu marido, estando junto com ela? Ah, não, isso é horroroso. Você não pode compreender. Ah, não, não. Eu compreendo, sim, eu compreendo, minha querida. Compreendo, Dolly.
disse Ana, apertando sua mão. E você acha que ele se dá conta de todo o horror da minha situação? Prosseguiu Dolly. Nem um pouco. Está feliz da vida e satisfeito. Ah, não, interrompeu Ana depressa. Isso não, Dolly. Ele se arrepende muito. O arrependimento lhe tortura. E acaso ele é capaz de arrependimento? Cortou Dolly, fitando com atenção o rosto da cunhada. Sim, eu o conheço. Não consegui olhar para ele sem ter pena. Ambas o conhecemos. Ele é bom, mas é orgulhoso, e agora sente-se muito humilhado. O que mais me tocou, então Ana tentou adivinhar o que poderia tocar Dolly mais profundamente. O que mais me tocou foram duas coisas. Duas coisas o atormentam: sua vergonha diante dos filhos e o fato de que ele, amando você, sim, sim, amando você mais que tudo no mundo. Às pressas, Ana interrompeu Dolly, que queria retrucar. Ele a fez sofrer, martirizou você. Não, não, ela não perdoará. Ele não para de dizer. Dolly, pensativa, não olhava para a cunhada, enquanto ouvia suas palavras. Sim, eu entendo como a situação dele é terrível. Para o culpado, é pior do que para o inocente, falou. Se perceber que toda a desgraça vem da sua culpa. Mas como perdoar? Como posso voltar a ser sua esposa depois dela? Para mim, viver com ele agora será um tormento. Exatamente porque o amo, o meu antigo amor por ele. E soluços interromperam suas palavras. Mas, como que de propósito, toda vez que se aplacava, Dolly recomeçava a falar daquilo que a irritava. Afinal, ela é jovem, é bonita, prosseguiu. Será que você entende, Ana? Quem foi que me tomou a minha juventude e a minha beleza? Ele e os seus filhos. Prestei serviços a ele e, nessa servidão, tudo o que era meu se foi, e agora, é claro, uma criatura vulgar lhe parece mais fresca e mais agradável. Sem dúvida, os dois conversavam sobre mim, ou pior ainda, nada diziam. Você entende? De novo, o ódio incendiou seus olhos. E depois disso, ele ainda vai me dizer? Ora, e acaso vou acreditar? Nunca. Não, tudo está acabado. Tudo que representava o consolo, a recompensa do trabalho, do suplício. Você acreditaria? Agora há pouco eu tomava a lição do Grisha. Antes isso me dava alegria, mas agora é um tormento. Para que sofro o trabalho? Por causa das crianças? O horrível é que, de repente, minha alma virou pelo avesso e, em lugar do amor, do carinho, só sinto por ele raiva. Sim, raiva. Eu poderia matá-lo e, minha querida Dolly, eu entendo, mas não se torture. Você está tão ofendida, tão transtornada, que vê muitas coisas de um modo deformado. Dolly se acalmou e ambas ficaram em silêncio por alguns minutos. O que fazer, Ana? Pense bem, me ajude. Já cansei de pensar e não encontro nada. Ana não conseguia pensar em nada, mas seu coração atendia prontamente o apelo de cada palavra e de cada expressão do rosto da cunhada. Só digo uma coisa: sou irmã dele, conheço seu caráter, a sua capacidade de tudo esquecer, tudo. Essa capacidade de se empolgar completamente e de, em compensação, se arrepender completamente. Ele agora não acredita, não compreende como pôde fazer o que fez. Não, Ana, ele compreende sim, ele compreendeu. Mas eu? Você esquece de mim? Acaso para mim seria mais fácil? Espere, quando ele falou comigo, admito, eu ainda não tinha me dado conta de todo o horror da situação, Dolly. Só vi a situação dele e que a família estava abalada.
Senti pena do meu irmão, mas, depois de falar com você, eu, na condição de mulher, vejo de outra forma. Vejo o seu sofrimento e nem posso lhe dizer como sinto pena. Mas, Dolly, meu anjo, compreendo inteiramente o seu sofrimento, mas só não sei uma coisa. Não sei. é, não sei até que ponto ainda existe na sua alma amor por ele. Veja bem, se existe amor suficiente, será possível perdoar. Se existe, o perdoe. Não, começou Dolly. Mas Ana interrompeu, beijando sua mão outra vez. Conheço o mundo mais do que você. Conheço as pessoas como Estiva. Sei como encaram essas coisas. Você disse que ele conversava com ela sobre você. Isso não aconteceu. Esses homens praticam infidelidades, mas o seu lar e a sua esposa são para eles o santuário, um local sagrado. De algum modo, para eles, essas mulheres permanecem objeto de desprezo e não interferem na família. Traçam uma espécie de linha intransponível entre a família e essas mulheres. Não o compreendo, mas é assim. Sim, mas ele a beijou. Dolly, calma, meu anjo. Eu vi Estiva quando estava apaixonado por você. Lembro essa época em que ele me procurava e chorava, falando sobre você, e que poesia e que elevação você representava para ele. E sei que quanto mais tempo ele viveu ao seu lado, tanto mais elevada você se tornou para ele. No fim, às vezes nós ríamos porque ele, a cada palavra, acrescentava: Dolly é maravilhosa. Para ele, você sempre foi uma divindade e continuou a ser. E esse entusiasmo de agora não é algo que lhe venha do fundo da alma, mas se esse entusiasmo se repetir, isso não é possível, tal como entendo. Sim, mas você o perdoaria? Não sei, não posso julgar. Não, eu posso sim, disse Ana após um momento de reflexão. E, depois de aprender a situação em seu pensamento e pesá-la em sua balança interior, acrescentou: Não, posso sim. Eu perdoaria sim. E não poderia ser mais a mesma de antes, está certo? Mas eu o perdoaria. E perdoaria como se nada tivesse acontecido. Absolutamente nada. Ora, é claro, interrompeu Dolly prontamente, como se Ana tivesse dito o que ela já pensara muitas vezes. Do contrário, não seria perdão. Se é para perdoar, tem de ser totalmente. Bem, vamos. Vou levá-la até o seu quarto, disse ela, levantando-se, e no caminho, Dolly abraçou Ana. Minha querida, como estou contente por você ter vindo. Fiquei aliviada, muito aliviada. Capítulo 20. Ana passou todo esse dia em casa, ou seja, na residência dos Oblonsky, e não recebeu ninguém, embora alguns conhecidos, que tiveram ocasião de saber de sua chegada, houvessem procurado por ela nesse mesmo dia. Ana passou a manhã inteira com Dolly e as crianças. Apenas enviou um bilhete para o irmão para que viesse, sem falta, jantar em casa. Venha, Deus é misericordioso, escreveu ela. Oblonsky jantou em casa, a conversa teve um caráter geral, a esposa falou com ele, tratou-o por você, o que antes não fazia. Na relação entre o marido e a esposa, persistia o melhor alinhamento, mas já não se falava de separação e Stepan Arkadyevitch viu a possibilidade de uma explicação e de uma reconciliação. Logo depois do jantar, veio Kitty. Ela conhecia Ana Arkadievna, mas muito pouco, e nesse dia foi visitar a irmã, não sem um certo temor de como a receberia aquela dama da sociedade petersburguesa, a quem todos tanto elogiavam. Mas gostou de Ana Arkadievna. Logo se deu conta disso. Ana, pelo visto, encantou-se com a sua beleza e juventude, e antes que Kitty pudesse perceber,
já se encontrava não só sob a influência de Ana, como também sentia-se tomada de paixão por ela, como são bem capazes as mocinhas de se apaixonar por mulheres mais velhas e casadas. Ana não parecia uma dama da sociedade, nem a mãe de um menino de 8 anos, mas antes uma jovem de 20 anos, pela flexibilidade dos movimentos, pelo frescor e pela vivacidade que nunca abandonavam o seu rosto e que se desprendiam ora do sorriso, ora do olhar, exceto pela expressão séria, por vezes triste, dos seus olhos, que impressionava e atraía Kitty. Sentia que Ana era totalmente natural e nada escondia, mas que havia nela um mundo diferente, mais elevado, de interesses complexos e poéticos, inacessíveis para Kitty. Após o jantar, quando Dolly se retirou para o seu quarto, Ana levantou-se rapidamente e aproximou-se do irmão, que fumava um charuto. Stiva, disse, piscando alegremente, fazendo o sinal da cruz sobre ele e apontando para a porta com os olhos. Vá, e que Deus o ajude. Entendendo o que a irmã dizia, ele jogou para o lado o charuto e desapareceu pela porta. Quando Stepan Arkadyevitch saiu, Ana voltou para o sofá onde se sentou, cercada pelas crianças. Ou porque vissem que a mãe gostava da tia, ou porque elas mesmas sentissem, em Ana, um encanto especial, os dois filhos mais velhos e também os mais novos, sob o exemplo deles, como ocorre muitas vezes entre crianças, se haviam grudado à nova tia ainda antes do jantar e não saíam de perto dela. Entre as crianças, formou-se uma espécie de jogo que consistia em sentar-se o mais perto possível da tia, tocá-la, segurar sua pequenina mão, beijá-la, brincar com seu anel ou, pelo menos, tocar nos babados do seu vestido. Vamos, vamos! Do mesmo jeito que estávamos sentados antes, disse Ana Arkadievna, sentando-se em seu lugar. E de novo, Grisha enfiou a cabeça embaixo do braço de Ana, apoiou a cabeça no seu vestido e ficou radiante de orgulho e de felicidade. E quando será seu próximo baile? Perguntou Ana, voltando-se para Kitty. Semana que vem, um baile maravilhoso. Um desses bailes em que nós sentimos sempre alegres. Nós nos sentimos sempre alegres. E existem bailes em que nós nos sentimos sempre alegres? Perguntou Ana, com ironia carinhosa. É estranho, mas existem sim. Na casa dos Babrishev fica-se alegre sempre, na dos Nikitin também, mas na casa dos Mietkov é sempre enfadonho. A senhora nunca notou? Não, meu anjo. Para mim já não existem bailes assim, onde eu me sinta alegre, respondeu Ana. E Kitty entreviu em seus olhos aquele mundo extraordinário que lhe era vedado. Para mim, há bailes menos árduos e enfadonhos. Como pode a senhora se aborrecer em um baile? E por que não poderia aborrecer-me em um baile? Perguntou Ana. Kitty se deu conta de que Ana sabia a resposta. Porque a senhora é sempre a melhor de todas. Ana tinha a capacidade de ruborizar-se. Ruborizou-se e disse: Em primeiro lugar, nunca é assim. Em segundo lugar, mesmo se eu fosse, de que me serviria? A senhora irá a esse baile? Indagou Kitty. Acho que será impossível não ir. Pronto, tome, disse para Tânia, que puxava de leve o anel frouxo do seu dedo branco e de ponta fina. Ficarei muito contente se a senhora for. Gostaria muito de vê-la em um baile. Se é preciso ir, pelo menos vou me consolar com o pensamento de que isso lhe dá prazer. Grisha, não remexa o meu cabelo. Já está tão despenteado, disse ela, arrumando a mecha que soltou e com a qual Grisha brincava. Eu imagino a senhora no baile de lilás. Ora, por que logo lilás? Perguntou Ana, sorrindo. Mas, crianças, agora vão, vão. Não escutaram?
Miss Hu está chamando para o chá, disse ela, desvencilhando-se das crianças e encaminhando-as para a sala de jantar. Ah, eu sei porque a senhorita me convida para o baile. Espera muito desse baile e quer que todos estejam lá, que todos participem. Como sabe? É verdade. Ah, como é bom ter a idade da senhorita, prosseguiu Ana. Recordo e conheço bem essa névoa azulada, semelhante às das montanhas na Suíça. A névoa que envolve tudo. Nessa época bem-aventurada, em que mal terminou a infância e em que desse círculo vasto, feliz e alegre, sai um caminho cada vez mais estreito. E como é alegre e amedrontador entrar nessa série de salões, embora pareçam luminosos e lindos. Quem já não passou por isso? Kitty sorriu em silêncio. Mas como terá ela vivido tudo isso? Como eu gostaria de conhecer todo esse seu romance, pensou Kitty, lembrando o aspecto nada poético de Alexei Alexandrovich, marido de Anna. Sei de alguma coisa. Stiva me contou e eu lhe dou meus parabéns. Ele me agradou muito, prosseguiu Anna. Encontrei Vronsky na estação ferroviária. Ah, ele estava lá? Perguntou Kitty, ruborizada. O que Stiva contou à senhora? Stiva não fez segredo de nada, e eu ficaria muito contente. Viajei em companhia da mãe de Vronsky, prosseguiu, e ela, sem se calar, um só instante, me falou sobre o seu filho. É o favorito dela. Eu sei que as mães são parciais, mas o que ela contou à senhora? Ah, muita coisa. Sei que ele é o favorito da mãe, mas mesmo assim é óbvio que se trata de um cavalheiro. Bem, ela contou, por exemplo, que ele queria ceder todos os seus bens para o irmão e que, já na infância, fez uma coisa extraordinária. Salvou uma mulher que se afogava. Em suma, é um herói, disse Ana, sorrindo e lembrando-se dos 200 rublos que ele deixara na estação. Mas nada contou sobre os 200 rublos. Por algum motivo, não lhe agradava lembrar-se disso. Sentia haver aí algo que lhe dizia respeito, algo que não deveria existir. Ela pediu muito que eu fosse visitá-la, prosseguiu Ana. Terei prazer de encontrar a velha senhora e amanhã irei até lá. Mas, graças a Deus, Stiva já está há um bom tempo no quarto de Dolly, acrescentou Ana, mudando de assunto e levantando-se, contrariada com alguma coisa. Assim pareceu para Kitty. Não, primeiro eu. Não, sou eu! Gritaram as crianças, que haviam terminado o chá e corriam na direção da tia Ana. Todos juntos, disse Ana, e rindo correu ao encontro deles e abraçou e derrubou no chão todo aquele fervilhante e amontoado de crianças que guinchavam de entusiasmo. Capítulo 21. Na hora do chá dos adultos, Dolly deixou seu quarto e Stepan Arkadyevitch não veio com ela. Devia ter saído do quarto da esposa pela porta dos fundos. Temo que você vá sentir frio no andar de cima, comentou Dolly para Ana. Estou com vontade de transferi-la para baixo e assim ficaremos mais próximas. Ah, ora essa, por favor, não se preocupe por minha causa, respondeu Ana, fitando o rosto de Dolly e tentando compreender se houve ou não uma reconciliação. Aqui você terá mais luz, alegou a cunhada. Posso garantir a você que durmo em qualquer lugar e o tempo todo, como uma marmota. Do que estão falando? Perguntou Stepan Arkadyevitch, saindo do escritório e dirigindo-se à esposa. Pelo seu tom de voz, Kitty e Anna logo entenderam que houvera uma reconciliação. Quero transferir Anna para baixo, mas é preciso pôr umas cortinas. Ninguém sabe fazer isso. Eu mesma tenho de resolver, explicou Dolly, dirigindo-se ao marido. Meu Deus, será que a reconciliação foi completa? Pensou Anna ao ouvir o tom de Dolly, frio e sereno.
Ah, chega, Dolly. Em tudo você vê dificuldade, disse o marido. Mas está bem, se você quer, eu cuidarei de tudo. Sim, deve ter havido uma reconciliação, refletiu Ana. E logo Dolly disse: Sim, eu sei como você cuida de tudo. Manda o Mativier fazer o que é impossível, enquanto você mesmo vai embora e ele fica todo atrapalhado. E o sorriso jocoso de costume enrugou a ponta dos lábios de Dolly. Total reconciliação. Reconciliação total, pensou Ana. Graças a Deus. E alegrando-se de ter sido ela a causa, aproximou-se de Dolly e lhe deu um beijo. Ora, mas é claro que não, de maneira alguma. Como pode ter em tão baixa conta a mim e ao Matviei? Disse Stepan Arkadyevitch, sorrindo de modo quase imperceptível e dirigindo-se à esposa. A noite toda, como sempre, Dolly tratou o marido de modo ligeiramente jocoso, enquanto Stepan Arkadyevitch mostrou-se contente e alegre, mas só até certo ponto, para não parecer que ele, tendo sido perdoado, já esquecera sua culpa. Às 9h30, a conversa familiar noturna, particularmente animada e agradável, em torno da mesa de chá na casa dos Oblonsky, foi perturbada por um fato aparentemente simplíssimo, mas, por alguma razão, esse fato simples a todos pareceu estranho. Quando conversavam sobre conhecidos comuns em Petersburgo, Ana, levantando-se depressa, disse: Ela está no meu álbum e vou aproveitar a ocasião para mostrar o meu Serioja, acrescentou com um sorriso de orgulho maternal. Por volta das 10 horas, horário em que costumava dar boa noite para o filho e em que, muitas vezes, antes de ir a um baile, ela mesma o punha para dormir, Ana sentiu-se triste por estar tão longe dele e, qualquer que fosse o assunto da conversa, a todo instante voltava para o pensamento o seu Serioja de cabelos encaracolados. Queria olhar o seu retrato e falar sobre ele. Aproveitando o primeiro pretexto, levantou-se e, com seu passo ligeiro e decidido, foi buscar o álbum. A escada, que subia até o seu quarto, passava no patamar da grande e aquecida escada na porta principal. No momento em que ela saía da sala, ouviu-se a campainha da entrada. Quem poderá ser a essa hora? Perguntou Dolly. É cedo para virem me buscar e já é tarde para chegar alguma visita, comentou Kitty. Na certa são documentos da repartição, acrescentou Stepan Arkadyevitch, e no momento em que Ana cruzava a escada, um criado subiu correndo para anunciar o recém-chegado, mas o próprio visitante já estava parado sob a luz do lampião. Ana, ao olhar para baixo, reconheceu Vronsky imediatamente, e um estranho sentimento de prazer e ao mesmo tempo de medo agitou-se em seu coração. Ele estava parado, não fazia menção de tirar o casaco e puxava algo de dentro do bolso. No instante em que Ana alcançou a metade da escada, ele ergueu os olhos, avistou-a e, na expressão do rosto de Vronsky, surgiu algo de envergonhado e de apreensivo. Ana, depois de inclinar ligeiramente a cabeça para ele, seguiu adiante e, às suas costas, ouviu-se a voz alta de Stepan Arkadyevitch, que o chamava para entrar, e a voz baixa, branda e serena de Vronsky, que se recusava. Quando Ana voltou com o álbum, ele já se fora e Stepan Arkadyevitch contava que Vronsky veio saber notícias do jantar que ofereceriam no dia seguinte, em homenagem a uma celebridade recém-chegada. E não quis entrar, de maneira alguma. Que sujeito estranho, acrescentou Stepan Arkadyevitch. Kitty ruborizou-se. Pensava que só ela sabia por que ele viera e por que não entrara. Ele foi à minha casa, repensou ela. Não me encontrou e imaginou que eu estava aqui. Mas não entrou porque achou que já era tarde e porque Ana está aqui. Todos se entreolharam sem nada dizer,
e passaram a ver o álbum de Ana. Nada havia de excepcional ou de estranho no fato de um homem passar na casa de um amigo às 9h30 para saber detalhes de um jantar que se estava organizando e não entrar, mas a todos isso pareceu estranho. Mais que a qualquer outro, pareceu estranho e ruim a Ana. Capítulo 22. O baile mal havia começado quando Kitty entrou, em companhia da mãe, pela grande escada inundada de luz, guarnecida de flores e de lacaios com pó de arroz e de librés vermelhas. Um contínuo e invariável rumor de agitação, como em uma colmeia, vinha dos salões até elas e, enquanto arrumavam o penteado e o vestido diante de um espelho, entre uns arbustos, no patamar da escada, ouviam-se do salão os cuidadosos e nítidos sons dos violinos da orquestra, que dava início à primeira valsa. Um velhinho em trajes civis, que ajeitava o cabelo grisalho nas têmporas diante de outro espelho e que exalava um aroma de perfume, esbarrou de encontro a elas na escada e lhes deu passagem, visivelmente admirado com Kitty, que ele não conhecia. Um jovem sem barba, um desses jovens da sociedade que o velho príncipe Tcherbatsky chamava de almofadinhas, no colete excessivamente aberto e ajeitando a gravata branca enquanto caminhava, cumprimentou-as com uma reverência e, depois de ter passado por elas, voltou e convidou Kitty a dançar a quadrilha. A primeira quadrilha já estava cedida a Vronsky. Ela teria de conceder a esse jovem a segunda. Um militar, que abotoava as luvas, pôs-se junto à porta e, alisando o bigode, admirou a rosada Kitty. Embora a roupa, o penteado e todos os preparativos para o baile tivessem custado a Kitty muito trabalho e ponderação, ela agora, no seu complicado vestido de tulé com barra cor-de-rosa, se integrava ao baile com muito desembaraço e naturalidade, como se todos aqueles laços de fita em forma de rosetas, aquelas rendas, todos os pormenores do vestuário não houvessem custado a ela e às suas criadas nem um minuto de atenção. Como se ela já tivesse nascido nesse vestido de tule, nessas rendas, com esse penteado alto, que trazia no topo 2 folhas e uma rosa. Quando a velha princesa, antes de entrar no salão, quis arrumar a faixa que cingia sua cintura, Kitty desviou-se com um leve movimento. Sentia que tudo nela devia ficar naturalmente belo e gracioso, e que não era preciso corrigir coisa alguma. Kitty estava num desses seus dias felizes. O vestido não a apertava em nenhum ponto, a comprida gola de renda não se afrouxou, as rosetas de fita não se amarrotaram e não desataram, os sapatos cor-de-rosa, de saltos altos e arqueados, não mordiam e, assim, alegravam-se os pezinhos. As densas tranças de cabelos louros assentavam como se fossem naturais na cabeça pequenina. Todos os 3 botões estavam abotoados, sem romper-se, na luva de cano longo que cingia o antebraço sem alterar seu talhe. O veludo preto do medalhão circundava o pescoço de modo especialmente delicado. Esse veludo era um encanto e, em sua casa, olhando o próprio pescoço no espelho, Kitty teve a sensação de que o veludo falava. A respeito de tudo o mais, ainda poderia haver dúvidas, mas o veludo era um encanto. Kitty sorriu também aqui, no baile, mirando-se de passagem no espelho. Nos ombros e braços nus, Kitty sentia um frio de mármore, sensação que ela especialmente apreciava. Os olhos reluziam e os lábios rosados não conseguiam deixar de sorrir, ante a consciência do fascínio que exerciam. Mal entrara no salão e mal alcançara a multidão de damas, entre tules, fitas, rendas e flores, que esperavam os convites para dançar, Kitty nunca se demorava nessa multidão, já a convidavam para a valsa, e o convite vinha do melhor cavalheiro, o mais importante na hierarquia do baile,
um famoso regente de bailes e mestre de cerimônias, um homem casado, bonito e esbelto, chamado Yegorutka Korsunski. Tendo deixado pouco antes a condessa Banina, com quem dançara até o fim a primeira valsa, ele percorreu com o olhar os seus súditos, ou seja, alguns pares que haviam começado a dançar. Avistou Kitty, que entrara, e apressou-se até ela, com o passo desenvolto, peculiar e exclusivo dos regentes de baile, e, depois de fazer uma reverência, sem sequer perguntar se Kitty aceitava ou não, levantou o braço para rodear a sua cintura fina. Kit olhou em volta, em busca de alguém a quem entregar seu leque, e a dona da casa, sorrindo para ela, segurou-o. Que ótimo que a senhorita tenha chegado na hora certa, disse ele, abraçando sua cintura. Ao contrário do condenável costume de chegar mais tarde. Kitty colocou a mão esquerda, ligeiramente dobrada, sobre o ombro dele e os pés pequeninos, calçados em sapatos cor-de-rosa, começaram a mover-se rápidos, leves e cadenciados, no compasso da música sobre o soalho escorregadio. É repousante valsar com a senhorita, disse ele, dando início lentamente aos primeiros passos da valsa. Excelente! Que leveza! Que precisão! Disse Kitty, o mesmo que dizia a todas as parceiras de dança que conhecia bem. Kitty sorriu ante o elogio e, por cima do ombro do seu par, continuava a observar o salão em redor. Não era uma novata, para quem todos os rostos em um baile se fundem, sob um efeito mágico. Também não era uma jovem fatigada de bailes, para quem todos os rostos não tão conhecidos que provocam tédio. Estava a meio caminho entre as duas. Sentia-se entusiasmada e, ao mesmo tempo, mantinha sobre si mesma um domínio suficiente para poder observar. No canto esquerdo do salão, viu que se reunia a fina flor da sociedade. Lá estava, desnuda até o intolerável, a bela Lydie, a esposa de Korsunski. Lá estava a dona da casa. Lá reluzia a calva de Krivin, sempre presente onde estivesse a flor da sociedade. Para lá olhavam os jovens, sem se atreverem a aproximar-se, e lá ela encontrou os olhos de Stiva e depois avistou a encantadora cabeça e a figura de Ana, no vestido preto de veludo. E ele estava ali. Kitty não o vira desde a noite em que rejeitara a Lieven. Com seus olhos que enxergavam longe, Kitty reconheceu-o de imediato e até reparou que ele olhou para ela. E então, mais uma vez? Não está cansada? Perguntou Korsunski, ligeiramente ofegante. Não, obrigada. Para onde devo levar a senhorita? Ali, onde está a Karenina, eu creio. Leve-me até ela. Como quiser. E Korsunski começou a valsar, retardando o passo na direção do grupo no canto esquerdo do salão, enquanto repetia: Pardon, mesdames, pardon, 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 madame. E, bordejando em meio a um mar de rendas, tules e fitas, sem se esbarrar sequer na mais ínfima pluma, girou bruscamente a sua dama, de tal modo que seus tornozelos finos, de meias rendilhadas, se descobriram e a cauda do vestido desdobrou-se como um leque e foi cobrir o joelho de Krivin. Korsunski curvou-se numa reverência, endireitou o peitilho aberto e ofereceu o braço para levá-la até Anna Arkadievna. Kitty, que se havia ruborizado, puxou a cauda do vestido que estava sobre os joelhos de Krivin e, um pouco tonta, olhou ao redor em busca de Anna. Não estava de lilás, como Kitty desejara com tanto afinco, mas sim de preto, num vestido de veludo, de corte rebaixado, que deixava à mostra, cheios e torneados, como que em marfim antigo, o colo,
os ombros e os braços roliços, de pulsos finos e minúsculos. O vestido era todo ornado de guíporas venezianas. Sobre a cabeça, nos cabelos negros, todos próprios e sem mesclas de cabelos postiços, trazia uma pequena guirlanda de amores perfeitos, igual a outra que estava presa à faixa negra em torno da cintura, entre rendas brancas. O penteado nada tinha de notável. Notáveis eram apenas os curtos anéisinhos rebeldes dos cabelos encaracolados, que sempre caíam na nuca e nas têmporas. No pescoço firme e bem torneado havia um colar de pérolas. Kitty via Ana todos os dias. Estava maravilhada por ela e a imaginava forçosamente de lilás. Mas agora, ao vê-la de preto, se deu conta de que não compreendera todo o seu encanto. Viu-a agora de um modo totalmente novo e inesperado. Agora compreendeu que Ana não poderia estar de lilás e que o seu fascínio repousava exatamente no fato de que ela sempre sobressaía da sua vestimenta e de que a vestimenta nunca poderia ser vista à frente dela. E o vestido preto, com rendas suntuosas, não era visto à frente de Ana. Era apenas uma moldura, e só Ana era visível, simples, natural e elegante ao mesmo tempo, alegre e animada. Estava parada numa postura extraordinariamente ereta, como sempre, e, quando Kitty se aproximou daquele grupo, falava com o dono da casa, com a cabeça ligeiramente virada para ele. Não, eu não atiro pedras, respondeu Ana a algo que ele dissera. Ainda que eu não compreenda, prosseguiu, depois de encolher os ombros, e logo em seguida, com um carinhoso sorriso protetor, voltou-se para Kitty. Depois de lançar um rápido olhar de mulher às roupas da jovem, Ana fez um movimento de cabeça quase imperceptível, mas logo compreensível para Kitty, em sinal de aprovação à sua vestimenta e à sua beleza. A senhorita já entrou no salão dançando, acrescentou Ana. Esta é uma das minhas fiéis colaboradoras, disse Korsunski, com uma reverência para Ana Arkadievna, que até então ele não tinha visto. A princesa ajuda a alegrar e embelezar o baile. Ana Arkadievna, uma valsa? Propôs, curvando-se. Mas já se conhecem? Perguntou o dono da casa. Ora, a quem não conhecemos? Eu e minha esposa somos como lobos brancos. Todos nos conhecem. Respondeu Korsunski. Uma valsa, Ana Arkadievna. Eu não danço. Quando é possível não dançar, disse ela. Mas hoje é impossível, retrucou Korsunski. Nesse momento, aproximou-se Vronsky. Bem, se hoje é impossível não dançar, então vamos, disse Ana, sem dar atenção à reverência que Vronsky lhe dirigiu, e rapidamente levantou a mão até o ombro de Korsunski. Por que está aborrecida com ele? Pensou Kitty, percebendo que Ana, intencionalmente, não respondeu ao cumprimento de Vronsky. Ele se aproximou de Kitty, lembrou-a da primeira quadrilha e lamentou-se de haver ficado todo aquele tempo sem ter o prazer de vê-la. Kitty o ouvia, enquanto olhava admirada para Ana, que valsava. Esperava que Vronsky a convidasse para a valsa, mas ele não convidou e Kitty, surpresa, o observou de relance. Vronsky ruborizou-se e, depressa, convidou-a para valsar, mas, assim que a abraçou, a cintura fina de Kitty, e deu o primeiro passo, a música cessou de repente. Kitty fitou o rosto de Vronsky, tão próximo do seu, e por muito tempo, durante vários anos, o olhar repleto de amor que ela então lhe dirigiu, e ao qual ele não correspondeu,
feriu seu coração com uma vergonha torturante. Pardon, pardon. Valsa, valsa. Pôs-se a gritar Korsunski, do outro lado do salão, e, depois de segurar a primeira mocinha ao seu alcance, saiu ele mesmo a dançar. Capítulo 23. Vronsky e Kitty dançaram algumas valsas. Após a série de valsas, Kitty aproximou-se da mãe e mal tivera tempo de trocar algumas palavras com Nordstrom quando Vronsky veio buscá-la para a primeira quadrilha. Nada de especial foi dito durante a quadrilha. Uma conversa intermitente tratou ora dos Korsunski, marido e esposa, os quais ele descreveu de modo muito divertido, como amáveis crianças de 40 anos, ora de um teatro público em projeto, e só uma vez a conversa afetou-a de um modo vivo, quando Vronsky indagou a respeito de Lievin, se não estava ali, e acrescentou que gostara muito dele. Mas Kitty não esperava grande coisa da quadrilha. Aguardava ansiosa a mazurca. Parecia-lhe que então tudo iria se resolver. O fato de, durante a quadrilha, Vronsky não a ter convidado para a mazurca não a inquietou. Estava convicta de que dançaria com ele, como nos bailes anteriores, e recusou 5 convites para a mazurca, dizendo que já tinha um par. O baile todo, até a última quadrilha, foi para Kitty um sonho mágico de cores, sons e movimentos radiantes. Só não dançava quando se sentia fadigada demais e pedia um descanso. Mas, na ocasião em que dançava a última quadrilha com um dos jovens mais enfadonhos, a quem não pôde rejeitar, aconteceu de ficar vis-à-vis a Vronsky e Anna. Ela não deparara mais com Anna desde sua chegada ao baile e então, de repente, avistou-a outra vez, de uma forma completamente nova e inesperada. Reconheceu nela as feições da exaltação do sucesso, tão conhecidas de Kitty. Viu que Anna estava embriagada com a admiração entusiástica que provocava. Kitty conhecia esse sentimento, conhecia os seus sintomas e os reconheceu em Anna. Viu o brilho trêmulo e inflamado nos olhos, o sorriso de felicidade e de exaltação que involuntariamente arqueava os lábios e a graça distinta, a precisão e a leveza dos movimentos. Quem? Perguntou a si mesma. Todos um só? E sem ajudar o jovem com quem dançava a manter a conversa, cujo fio ele deixara escapar e não conseguia retomar, e obedecendo mecanicamente aos gritos alegres, altos e imperiosos de Korsunski, que impelia a todos, ora num run-round, ora numa chaine, que Kitty observava com atenção, e seu coração se apertava cada vez mais. Não, não é o apreço de todos que a embriaga, mas a admiração de um só. E quem será? Não será ele? Toda vez que Vronsky falava com Anna, inflamava-se nos olhos dela um brilho de contentamento, e um sorriso de felicidade arqueava seus lábios rosados. Anna parecia fazer um esforço contra si mesma para não demonstrar esses sintomas de contentamento, mas eles sobressaíam por si mesmos em seu rosto. Mas e quanto a ele? Kitty observou Vronsky e horrorizou-se. Aquilo que Kitty pressentira tão claramente no espelho do rosto de Anna, reconheceu em Vronsky. O que havia acontecido com a sua maneira sempre calma e firme e com a expressão serena e despreocupada de seu rosto. Não. Agora, toda vez que ele se voltava para Anna, curvava um pouco a cabeça, como que se quisesse atirar-se diante dela, e no olhar de Vronsky só havia uma expressão de submissão e de temor. Não desejo ofendê-la, parecia dizer o seu olhar, a cada instante, mas quero salvar-me, e não sei como. Em seu rosto havia uma expressão que Kitty jamais vira antes. Falavam sobre conhecidos comuns, travavam a conversa mais trivial possível, mas a Kitty,
parecia que cada palavra selava o destino deles e dela também. E o estranho era que, embora de fato conversassem sobre como era ridículo o modo de Ivan Ivanovich falar francês e que Elietska poderia ter conseguido um partido melhor para casar, ao mesmo tempo tais palavras tinham para eles uma importância, e os dois o sentiam do mesmo modo que Kitty. O baile todo, o mundo todo, tudo se encobriu num nevoeiro na alma de Kitty. Apenas a educação severa que recebeu lhe servia de apoio e a obrigava a fazer aquilo que dela exigiam, ou seja, dançar, responder a perguntas, falar e até sorrir. Mas, antes do início da mazurca, quando já começavam a arrumar as cadeiras e alguns pares se deslocavam das salas menores para o salão principal, Kitty teve um minuto de horror e desespero. Recusou 5 pares e agora não ia dançar a mazurca. Já nem havia esperança de que a convidassem, justamente porque ela fazia demasiado sucesso na sociedade e não poderia passar pela cabeça de ninguém que não tivesse sido convidada até aquele momento. Teria de dizer à mãe que estava se sentindo mal e ir para casa, mas não tinha forças para isso. Sentia-se prostrada. Kitty procurou o fundo de uma pequena sala de estar e deixou-se cair numa poltrona. A saia vaporosa do vestido erguia uma nuvem em torno do seu talhe fino. A mão desnuda, magra e fresca de menina, tombada sem forças, afundava nas pregas da túnica rosada. A outra mão, com movimentos curtos e rápidos, abanava com um leque seu rosto afogueado. Mas, em contraste com este aspecto de uma borboleta aferrada a uma folhinha de relva e pronta a desdobrar as asas irisadas e alçar voo a qualquer momento, um desespero terrível oprimia seu coração. Mas talvez eu esteja enganada. Quem sabe não será isso? E de novo lembrou tudo o que tinha visto. Kitty? O que há? Perguntou a condessa Nordstone, aproximando-se dela em silêncio sobre o tapete. Não entendo. O lábio inferior de Kitty tremeu. Ela se levantou depressa. Kitty não está dançando a mazurca? Não, não, respondeu com a voz trêmula de lágrimas. Ele, diante de mim, convidou a ela para dançar a mazurca, disse Nordstone, sabendo que Kitty entenderia quem era ela e ele. Ela perguntou: O senhor não vai dançar com a princesa Tchebatskaya? Ah, para mim tanto faz, retrucou Kitty. Ninguém a não ser ela mesma entendia a situação. Ninguém sabia que ela havia acabado de rejeitar o pedido de casamento de um homem a quem talvez amasse, e o rejeitou porque acreditava no outro. A condessa Nordstone encontrou Korsunski, com quem ia dançar a mazurca, e sugeriu que ele convidasse Kitty. Kitty dançou na posição do primeiro par e, para sua felicidade, não teve de falar porque Korsunski corria todo o tempo distribuindo ordens aos seus súditos. Vronsky e Anna se achavam quase em frente a ela. Kitty os viu com seus olhos que enxergavam longe. Viu-os também de perto quando os pares se cruzaram, e, quanto mais olhava, mais se convencia de que a sua infelicidade se havia consumado. Via que os dois se sentiam sozinhos naquele salão lotado, e no rosto de Vronsky, sempre tão firme e independente, Kitty via uma expressão de perplexidade e submissão que a assombrava, semelhante à expressão de um cachorro inteligente quando se sente culpado. Anna sorria, e seu sorriso contagiava Vronsky. Ela se punha pensativa, e ele se fazia sério. Alguma força sobrenatural atraía os olhos de Kitty na direção do rosto de Anna. Ela estava encantadora em seu simples vestido preto. Eram encantadores seus fornidos braços com braceletes,
Era encantador o seu pescoço firme com o cordão de pérolas, encantadores os cabelos encaracolados com o penteado em desalinho, encantadores os movimentos leves e graciosos dos pequeninos pés e mãos, encantador o belo rosto com sua vivacidade, mas havia algo de horrível e de cruel no seu encanto. Kitty admirava ainda mais do que antes e sofria cada vez mais. Kitty sentia-se esmagada e seu rosto exprimia isso. Quando Vronsky a viu, ao cruzar com ela na mazurca, não a reconheceu de imediato, a tal ponto estava mudada. Baile maravilhoso, disse ela, a fim de falar alguma coisa. Sim, respondeu Kitty. No meio da mazurca, ao repetir uma figura complicada que Korsunski acabara de inventar, Ana teve de se colocar no centro do círculo, tomou dois cavalheiros e convocou Kitty e uma outra dama. Kitty fitou-a com um susto e aproximou-se. Ana, estreitando os olhos, olhava para ela e sorriu, depois de lhe apertar a mão. Mas, notando que o rosto de Kitty só respondeu ao seu sorriso com uma expressão de desespero e de assombro, virou-lhe as costas e passou a falar alegremente com a outra dama. Sim, há nela algo estranho, demoníaco e encantador, disse Kitty a si mesma. Ana não queria ficar para o jantar, mas o dono da casa veio lhe pedir. Ora, Ana Arkadievna, começou Korsunski, tomando seu braço desnudo sob a manga do seu fraque, ou do seu fraquê. Que ideia eu tive para o contilhão, um biju. E moveu-se um pouco no intuito de entusiasmá-la. O dono da casa sorriu com aprovação. Não, não vou ficar, respondeu Ana, sorrindo. Mas, apesar do sorriso, Korsunski e o dono da casa compreenderam, pelo tom decidido de sua resposta, que Ana não ficaria. Não, neste único baile aqui em Moscou já dancei mais do que durante todo o inverno em São Petersburgo, disse Ana, olhando para Vronsky ao seu lado. Tenho de descansar antes da viagem. Então a senhora está resolvida a partir amanhã? Perguntou Vronsky. Sim, eu creio, respondeu, como que espantada com a coragem de sua resposta. Mas, ao falar, o brilho trêmulo e irresistível dos olhos e do sorriso abrasou Vronsky. Ana Arkadievna não ficou para o jantar e não viajou. Capítulo 24. Sim, há em mim algo de repulsivo que afugenta, pensava Lievin depois de deixar a casa dos Tcherbatsky, enquanto seguia a pé para a casa do irmão. Eu não sirvo para os outros. É o orgulho, dizem. Não, eu tenho um orgulho. Se houvesse orgulho, eu não me veria agora nessa situação. E em pensamento, revi Vronsky, feliz, satisfeito, inteligente e calmo, alguém que seguramente jamais se encontraria na situação horrível em que estava Lievin nessa noite. Sim, ela não podia deixar de escolher a ele. Era necessário e eu não tenho de quem nem de me queixar. O culpado sou eu mesmo. Que direito tinha eu de pensar que ela desejaria unir seu destino ao meu? Quem sou eu? E eu que sou? Um homem insignificante, desnecessário para quem quer que seja. Lembrou-se do seu irmão Nikolai e, com prazer, concentrou-se nesse pensamento. Não terá ele razão ao afirmar que tudo no mundo é ruim e sórdido? Não sei se fomos e se somos justos em nossos julgamentos a respeito do irmão Nikolai. Claro, do ponto de vista de Prokofiev, que o viu bêbado em sua peliça andrajosa, ele é um homem desprezível, mas eu o conheço de outra maneira. Conheço sua alma e sei que somos parecidos. E eu, em vez de ir ao encontro dele, saí para ir a um jantar e vim parar aqui. Lievin aproximou-se de um lampião, leu o endereço do irmão, que trazia anotado num pedacinho de papel,
e chamou uma carruagem de praça. Durante todo o longo trajeto até o irmão, Lievin recordava, de forma vívida, todos os acontecimentos da vida de Nikolai de que tinha conhecimento. Lembrou como o irmão, na universidade e um ano após a universidade, apesar das zombarias dos colegas, viveu como um monge, no rigoroso cumprimento de todos os ritos da religião, nas missas, nos jejuns, evitando todos os prazeres, em especial as mulheres, e como depois, de repente, não pôde mais se conter, uniu-se às pessoas mais sórdidas e atirou-se à mais desregrada devassidão. Lembrou-se em seguida da história do menino que ele trouxera do campo para educar e como, num acesso de fúria, o surrou de tal modo que teve de responder a um processo, acusado de provocar mutilação. Lembrou-se depois da história do trapaceiro para quem Nikolai perdeu dinheiro no jogo, a quem pagou com uma nota promissória e contra quem apresentou queixa, provando que foi enganado. Foi essa a dívida paga por Sergei Ivanitch. Depois, lembrou como Nikolai passou uma noite na polícia por conduta violenta. Lembrou-se do vergonhoso processo aberto por ele contra o irmão Sergei Ivanitch, porque este não lhe teria pagado sua parte da herança da mãe. E o último caso, quando Nikolai foi assumir um emprego público numa província ocidental e lá teve de responder a um processo por espancamentos praticados contra um sargento ajudante. Tudo isso era horrivelmente torpe, mas aos olhos de Lievin não parecia tão torpe quanto devia parecer aos olhos de quem não conhecesse Nikolai Lievin, não conhecesse toda a sua história, não conhecesse o seu coração. Lievin lembrou como, naquele tempo em que Nikolai viveu a fase da devoção, dos jejuns, dos monges, das missas, quando buscava na religião um socorro, um freio para sua índole fogosa, não só ninguém lhe deu apoio como todos, e também Lievin, zombaram dele. Caçoavam, chamavam-no de Noé, de monge, e quando Nikolai não conseguiu mais se conter, ninguém o ajudou. Todos lhe voltaram as costas, com horror e repugnância. Lievin sentia que o irmão Nikolai, na sua alma, no fundo da sua alma, apesar de toda a indignidade da sua vida, não era mais condenável do que as pessoas que o desprezavam. Não tinha culpa de haver nascido com um caráter incontrolável e com uma inteligência, de certo modo, limitada. Mas sempre quis ser bom. Vou dizer tudo o que sinto. Vou obrigá-lo a também me dizer tudo. Mostrarei que tenho amor por ele e que por isso o compreendo. Decidiu Lievin, para si mesmo, quando se aproximava do hotel indicado no endereço, antes das 11 horas. Lá em cima, quartos 12 e 13, respondeu o porteiro à pergunta de Lievin. Ele está? Deve estar. A porta do quarto 12 estava entreaberta e de lá, numa faixa de luz, saía uma densa fumaça de tabaco mal cheiroso e ordinário, e o som de uma voz que Lievin desconhecia, mas reconheceu de imediato que o irmão estava lá, ouviu sua tosse. Quando chegou à porta, a voz desconhecida dizia: tudo depende de fazer a coisa com sensatez e prudência. Constantin Lievin olhou através da porta e viu quem falava, um jovem de vasta cabeleira e casaco pregueado na cintura, e viu que uma jovem com o rosto marcado de varíola, com um vestido de lã sem punhos nas mangas e sem gola, estava sentada no sofá. Nikolai não estava visível. O coração de Constantin se contraiu de dor à ideia de que o irmão vivia em companhia de pessoas estranhas. Ninguém ouviu sua chegada e Constantin, enquanto descalçava as galochas, prestava atenção ao que dizia o homem de casaco pregueado.
Falava de algum negócio. Ora, que o diabo as carregue, as classes privilegiadas! Exclamou, tossindo, a voz do irmão. Macha, prepare alguma coisa para jantarmos e traga vinho, se tiver sobrado algum. Se não, mande buscar. A mulher levantou-se, saiu de trás do tabique e viu Constantin. Tem um senhor aqui, Nikolai Dmitrich, disse ela. Quer falar com quem? Perguntou, com irritação, a voz de Nikolai Lievin. Sou eu, respondeu Konstantin Lievin, saindo para a luz. Eu quem? Retrucou, ainda mais irritada, a voz de Nikolai. Ouviu-se que ele se levantou bruscamente, tropeçando em alguma coisa, e Lievin viu à sua frente, na entrada, a enorme, magra e curvada figura do irmão, tão familiar, mas que, mesmo assim, causava assombro por seu aspecto selvagem e doentio, com seus olhos grandes e amedrontados. Estava ainda mais magro do que 3 anos antes, quando Konstantin Lievin o vira pela última vez. Vestia uma sobrecasaca curta. Os braços e os ombros largos pareciam ainda maiores. O cabelo ficara mais ralo. O mesmo bigode reto pendia sobre os lábios. Os mesmos olhos de ar estranho e ingênuo fitavam o recém-chegado. Ah, Kostia! Exclamou de repente, depois de reconhecer o irmão, e seus olhos brilharam de alegria. Mas, no mesmo instante, olhou para trás, na direção do jovem, e fez um tenso movimento de cabeça e de pescoço, tão conhecido de Constantin, como se uma gravata o incomodasse, e uma expressão completamente diferente, selvagem, sofrida e cruel, tomou seu rosto magro. Escrevi para o senhor e para Sergei Ivanitch e disse que não tenho nada a ver com os senhores e não quero ter. Do que o senhor precisa? Ele em nada se parecia com a pessoa que Constantin havia imaginado. O que havia de pior e de mais penoso em seu caráter, aquilo que tornava tão difíceis as relações com ele, ficou esquecido de Konstantin Lievin quando pensava no irmão. E então, no momento em que viu seu rosto, em especial aquele meneio tenso da cabeça, lembrou-se de tudo. Não preciso de nada, respondeu timidamente. Vim apenas para ver você. A timidez do irmão aparentemente abrandou Nikolai. Ele contraiu os lábios. Ah, é isso, falou. Bem, entre. Sente-se, por favor. Quer jantar? Macha, traga 3 porções. Não, espere. Sabe quem é este aqui? Perguntou ao irmão, apontando para o jovem de casaco preguiado. Este cavalheiro se chama Kritsky, meu amigo desde os tempos de Kiev. Um homem extraordinário. É procurado pela polícia, está claro, pois não é um canalha. E, de seu modo habitual, correu os olhos por todos os presentes no quarto. Ao notar que a mulher que ficara na porta fazia a menção de ir embora, gritou na sua direção. Espere, eu já disse. E, com aquela maneira de falar estabanada e inábil que Constantin tão bem conhecia, Nikolai, correndo os olhos de novo por todos os presentes, passou a contar para o irmão a história de Kritsky, como o expulsaram da universidade por ter organizado uma sociedade de amparo para os estudantes pobres, além de escolas dominicais e, como mais tarde, se tornou professor numa escola pública, e como também o expulsaram de lá e como depois respondeu a um processo por algum motivo. O senhor é da Universidade de Kiev? Perguntou Konstantin Lievin para Kritsky, a fim de interromper o silêncio incômodo que se estabeleceu. Sim, fui de lá, respondeu Kritsky, zangado, de sobrancelha franzida.
E essa mulher? Interrompeu Nikolai Lievin, apontando para ela. É a minha companheira de vida, Maria Nikolaevna. Eu a tirei de uma dessas casas e repuxou o pescoço ao dizer isso. Mas eu a amo e respeito. E a todos que quiserem me conhecer, acrescentou, erguendo a voz e franzindo as sobrancelhas. Peço que tenham amor e respeito por ela. É como se fosse a minha esposa, a mesmíssima coisa. Pronto. Agora você sabe com quem está lidando. E se achar que está se rebaixando, a porta é a serventia da casa. E de novo, seus olhos correram por todos com um ar interrogativo. Por que eu estaria me rebaixando? Não entendo. Vamos, Masha! Mande trazer o jantar. 3 porções, vodka e vinho. Não, não, espere. Não, não, não é nada. Vá. Capítulo 25. Você está vendo? Prosseguiu Nikolai Lievin, franzindo a testa com esforço e se contraindo. Era evidente que tinha dificuldade para imaginar o que falar e o que fazer. Está vendo ali? Apontou para umas barras de ferro no canto do quarto, amarrados com cordões. Está vendo isso? É o início de um novo empreendimento em que estamos entrando. Trata-se de uma associação produtiva. Constantin quase não escutava. Fitava seu rosto doentio, tísico, sentia cada vez mais pena dele e não conseguia obrigar-se a escutar o que o irmão contava a respeito da associação. Percebeu que a tal associação não passava de uma âncora para salvá-lo do desprezo por si mesmo. Nikolai Lievin continuava a falar. Você sabe que o capital oprime o trabalhador e os nossos trabalhadores, os mujiques, suportam todo o peso do trabalho e são colocados numa situação que, por mais que trabalhem, não conseguem sair da sua condição de bestas de carga. Todos os proventos do salário, com os quais poderiam melhorar sua condição, proporcionar a si mesmos algum lazer e, em consequência, obter alguma instrução, todo o dinheiro que sobra lhes é tirado pelos capitalistas. E a sociedade está organizada de tal modo que, quanto mais eles trabalharem, mais os comerciantes e os senhores de terra enriquecerão, enquanto eles serão sempre as bestas de carga. E este regime precisa mudar, concluiu e fitou o irmão com um ar interrogativo. Sim, é claro, disse Constantin, observando o rubor que surgira sob os ossos salientes das faces do irmão. E nós estamos organizando uma associação de serralheiros, na qual toda a produção, os lucros e o principal, os instrumentos de produção, tudo será propriedade comum. Onde ficará a associação? Perguntou Konstantin Lievin. Na aldeia de Vozden, na província de Kazan. Mas por que numa aldeia? Parece-me que nas aldeias já há muito trabalho. Por que uma associação de serralheiros numa aldeia? Porque os mujiques são agora tão escravos quanto eram antes, e por isso o senhor e Sergei Ivanitch não apreciam que alguém queira tirá-los dessa escravidão, respondeu Nikolai Lievin, irritado com a objeção. Konstantin Lievin deu um suspiro enquanto observava o quarto sombrio e imundo. Esse suspiro pareceu irritar Nikolai mais ainda. Conheço muito bem os pontos de vista aristocráticos do senhor e de Sergei Ivanitch. Sei que ele emprega toda a força do pensamento para justificar o mal existente. Não é assim, mas para que você fica falando de Sergei Ivanitch? Perguntou Lievin sorrindo. Sergei Ivanitch? Pois vou lhe dizer o porquê. Gritou Nikolai, de repente, ao ouvir o nome de Sergei Ivanitch. Eis aqui o porquê. Mas de que adianta falar? Só uma coisa. Por que você veio me ver? Você despreza tudo isso? Pois está muito bem. Vá com Deus. Então, vá embora. Gritou, levantando-se da cadeira. Vá embora!
Vá embora! Não desprezo de maneira alguma, disse Constantine Linhaven timidamente. Eu nem o discuto. Nesse momento, Maria Nikolaevna voltou. Nikolai Lievin dirigiu um olhar zangado para a mulher. Ela se aproximou dele e sussurrou algo. Estou doente. Me irrito à toa, disse Nikolai Lievin, acalmando-se com a respiração ofegante. E você ainda vem me falar de Sergei Ivanitch e do artigo que ele escreveu? É tanto disparate, tanta mentira, tanta ilusão. O que pode escrever sobre a justiça um homem que não a conhece? O senhor leu o artigo dele? Voltou-se para Kritsky, sentando-se à mesa outra vez e afastando até o meio os cigarros que estavam espalhados a fim de abrir espaço. Não li, respondeu Kritsky, com ar sombrio, obviamente desinteressado de tomar parte da conversa. Por quê? Nikolai Lievin, dessa vez, dirigiu-se a Kritsky com irritação. Porque não julgo necessário perder tempo com isso. Mas permita que lhe pergunte: por que o senhor sabia que perderia seu tempo? Para muitos, o artigo é inacessível, ou seja, está acima de sua capacidade. Mas comigo é diferente. Eu enxergo através do pensamento dele e sei por que é frágil. Todos ficaram em silêncio. Kritsky levantou-se vagarosamente e apanhou o chapéu. O senhor não quer jantar? Pois bem, até a vista. Venha amanhã com o serralheiro. Tão logo Kritsky saiu, Nikolai Lievin sorriu e piscou o olho. Também não presta, exclamou. Pois eu vejo. Mas nesse instante, Kritsky o chamou na porta. Ora, que quer ainda? Disse Nikolai e saiu ao seu encontro no corredor. Vendo-se a sós com Maria Nikolaevna, Lievin dirigiu-se a ela. A senhora está há muito tempo com meu irmão? Já faz mais de um ano. A saúde dele piorou muito. Bebe demais, disse ela. O que ele bebe? Vodka. E faz mal a ele. Ele bebe muito? Sim, respondeu Maria Nikolaevna, lançando um olhar temeroso na direção da porta onde surgira Nikolai Lievin. Do que vocês estavam falando? Perguntou, franzindo a sobrancelha e voltando os olhos assustados de um para o outro. Do quê? De nada, respondeu Constantin, confuso. Se não querem dizer, tanto faz. Só que você não tem nada o que falar com ela. É uma prostituta e você um fidalgo? Disse, repuxando o pescoço. Pelo que vejo, você já entendeu e avaliou tudo e sente comiseração pelos meus erros. Recomeçou a falar, erguendo a voz. Nikolai Dmitrich, sussurrou Maria Nikolaevna, outra vez aproximando-se dele. Ora esta, está bem, está bem. Mas e o jantar? Ah, aqui está ele, disse, ao ver o criado com uma bandeja. Põe aqui. Falou zangado e logo apanhou a vodka, encheu um cálice e sorveu tudo, com sofreguidão. Beba, não quer? Perguntou ao irmão, alegrando-se no instante. Bem, basta de Sergei Ivanitch. Apesar de tudo, estou contente em ver você. Por mais que se diga, não somos estranhos. Vamos, beba! Conte o que tem feito. Prosseguiu, enquanto mastigava sofregamente um naco de pão e enchia mais um cálice. Como vive? Moro sozinho no interior. Como vivia antes. Cuido da propriedade. Respondeu Constantin, observando com horror a sofreguidão com que ele bebia e comia, enquanto tentava disfarçar sua atenção. E por que não casou? Por que não aconteceu? Respondeu Constantin, ruborizando-se. Ora, por quê? Para mim está acabado. Desperdicei minha vida.
Sempre disse e continuo a dizer que, se me tivessem dado a minha parte da herança, naquela época, quando eu precisava, toda a minha vida seria diferente. Konstantin Dmitrich apressou-se em mudar de assunto. Você sabia que o seu Vanyutka está comigo? Empregado num escritório em Prakovskoy, disse. Nikolai repuxou o pescoço e se pôs pensativo. Pois bem, conte-me como andam as coisas em Prakovskoy. A casa continua de pé? E as bétulas? E a nossa escolinha? E o jardineiro Felipe? Ainda está vivo? Como me lembro do caramanchão e do banco. Tome cuidado, não mude nada na casa, mas case rápido e faça tudo continuar como era antes. Então irei visitá-lo se a sua esposa for bondosa. Mas então venha logo agora, disse-lhe Evan, que ótimo seria para nós. Bom, eu até iria se não soubesse que encontraria a Sergei Ivanitch, mas você não encontrará. Vivo completamente independente dele. Sim, mas, diga o que disser, você terá de escolher entre mim e ele, disse, olhando timidamente para os olhos do irmão. Essa timidez comoveu Constantin. Se quer ouvir minha confissão a respeito do assunto, digo que nessa briga entre você e Sergei Ivanitch, eu não tomo nem um lado nem o outro. Os dois estão errados. Você está mais errado por fora e ele por dentro. Ah, você entendeu! Você entendeu? Gritou Nikolai com alegria. Mas eu, pessoalmente, se quer saber, tenho mais apreço à amizade com você porque. Por quê? Por quê? Diga-me. Constante não conseguiu responder que tinha mais apreço porque Nikolai era um infeliz e precisava de amizade. Mas Nikolai compreendeu que ele queria dizer exatamente isso e, com a testa franzida, pegou de novo a garrafa de vodka. Ora, chega, Nikolai Dmitrich! Disse Maria Nikolaevna, estendendo o braço roliço e desnudo na direção da garrafinha. Ora, me deixe! Não me amole, mulher! Eu bato em você! Gritou ele. Maria Nikolaevna deu um sorriso manso e bondoso que contagiou Nikolai e retirou a vodka. E você pensa que ela não compreende nada? Perguntou Nikolai. Pois ela entende tudo isso melhor do que qualquer um de nós. Não é verdade que há nela algo de bom? De meigo? A senhora nunca esteve antes em Moscou? Perguntou Constantin para dizer alguma coisa. Mas não a trate por senhora. Isso a assusta. Ninguém a tratou por senhora. Ninguém. Exceto o juiz de paz que a julgou porque ela quis fugir da casa de depravação. Meu Deus, quanto absurdo nesse mundo! Exclamou de repente. Essas instituições novas, esses juízes de paz, o Conselho Rural, que monstruosidades! E passou a expor suas divergências com as novas instituições. Konstantin Evan o escutava, e essa oposição a todas as instituições sociais, oposição que ele compartilhava e que tantas vezes manifestou, agora soava desagradável na boca do irmão. No outro mundo vamos entender tudo isso, comentou o jocoso. Ora, no outro mundo? Eu não gosto desse outro mundo. Não gosto, disse Nikolai, depois de fixar no rosto do irmão seus olhos ferozes e assustados. Era de imaginar que deixar para trás todas as canalices, todas as confusões, as nossas e as alheias, seria uma coisa boa, mas tenho medo da morte. Tenho um medo terrível da morte. Estremeceu. Vamos, beba um pouco. Quer champanhe? Podemos ir a algum lugar. Vamos até os ciganos, sabe? Eu adoro canções ciganas e russas. Sua língua começou a se atrapalhar e ele se pôs a saltar de um assunto para o outro. Constantin, com a ajuda de Masha, o persuadiu a não ir a parte alguma e levou-o para a cama, completamente embriagado.
Masha prometeu escrever para Constantin em caso de necessidade e convencer Nikolai Lievin a ir morar com o irmão. Capítulo 26. De manhã, Konstantin Liev deixou Moscou e, ao anoitecer, chegou à sua casa. No caminho, em seu vagão de trem, conversou com um passageiro vizinho sobre política, sobre as novas estradas de ferro e, assim como em Moscou, viu-se dominado pela confusão das ideias, pela insatisfação consigo mesmo, por uma vergonha de algo que nem sabia o que era, mas, quando desembarcou na sua estação e reconheceu o cocheiro caolho Ignat, com a gola do casaco levantada, quando viu, na luz pálida que descia das janelas da estação, o trenó estofado, os seus cavalos de caudas atadas, em arreios com argolas e fitas, quando o cocheiro Ignat, ainda enquanto arrumava as bagagens, pôs-se a contar as novidades da aldeia, a chegada de um empreiteiro e o nascimento da cria de Pavá, Lieven sentiu que, aos poucos, a confusão se dissipava, e a vergonha e a insatisfação consigo mesmo passavam. Sentiu isso no instante em que pôs os olhos em Ignat e nos cavalos, mas quando vestiu o sobretudo de peles que lhe foi oferecido, sentou-se, agasalhou-se e partiu no trenó, refletindo sobre as providências que teria de tomar na aldeia e olhando para o fadigado cavalo do Dom, atrelado do lado de fora do varal da troika, outrora usada como montaria, mas ainda fogoso. Lieven começou a compreender de um modo completamente distinto tudo aquilo que aconteceu. Sentiu-se inteiro em si mesmo e não queria ser outra pessoa. Agora, só queria ser melhor do que foi antes. Em primeiro lugar, a partir deste dia, resolveu que não alimentaria mais esperanças de uma felicidade extraordinária, a qual deveria vir do casamento e, em consequência, não menosprezaria tanto o seu presente. Em segundo lugar, nunca mais permitiria arrebatar-se por paixões sórdidas, cuja lembrança tanto o martirizou nos momentos em que se preparava para apresentar o seu pedido de casamento. Depois, lembrando-se do irmão Nikolai, resolveu que nunca mais se permitiria esquecê-lo, acompanharia os seus passos e não o perderia de vista para estar pronto a ajudar quando a situação piorasse. E Lievin o pressentia. Isso não iria demorar a acontecer. Em seguida, a conversa com o irmão sobre o comunismo, que na ocasião ele não levou a sério, agora o obrigou a refletir. Julgava absurda a reforma das condições econômicas, mas sempre se deu conta da injustiça da sua fartura, em comparação com a pobreza do povo. Então decidiu que, a fim de sentir-se inteiramente justo, embora antes já trabalhasse muito e não vivesse no luxo, agora trabalharia ainda mais e teria ainda menos luxo. E tudo isso lhe parecia tão fácil de executar que passou todo o trajeto entregue aos devaneios mais agradáveis, com um animado sentimento de esperança numa nova vida e melhor. Chegou à sua casa antes das 9 horas da noite. Das janelas do quarto de Agafia Mikhailovna, a velha ama que desempenhava as funções de uma governanta, caía uma luz sobre a neve no pátio em frente à casa. Ela ainda não dormia. Kuzma, despertado por ela, correu para a varanda, descalço e sonolento. A cadela perdigueira Laska, que por pouco não derrubou Kuzma, veio pulando e ganindo, esfregou-se nos joelhos de Liev e ergueu-se com vontade de pôr as patas dianteiras em seu peito, mas não se atreveu. Voltou cedo, patrão, disse Agafia Mikhailovna. Cansei, Agafia Mikhailovna. Na casa dos outros é bom, mas na nossa casa é melhor, respondeu e seguiu para o seu gabinete. O gabinete iluminou-se aos poucos, com a vela que lhe trouxeram. Surgiram os detalhes conhecidos: os chifres de cervo,
as estantes com livros, o espelho, a estufa com a ventoinha, que havia muito carecia de reparos, o sofá que fora do pai, uma grande mesa, que sobre ela estava um livro aberto, um cinzeiro quebrado, um caderno com a sua caligrafia. Assim que pôs os olhos em tudo isso, assaltou-o por um momento uma dúvida quanto à possibilidade de construir aquela vida nova, sobre a qual devaneara na viagem. Todos aqueles vestígios da sua vida pareceram cercá-lo e dizer: Não, você não fugirá de nós, e não será diferente, mas sim o mesmo que já era, com as dúvidas, com a eterna insatisfação consigo mesmo, com as vãs tentativas de se corrigir, com os fracassos e com a eterna esperança de felicidade que não veio e que para você é impossível. Mas, se os seus objetos lhe diziam isso, uma voz diferente, na alma, lhe dizia que não era preciso sujeitar-se ao passado e que cada um podia fazer de si o que bem entendia. E, ao ouvir essa voz, Lievin aproximou-se do canto onde estavam dois pesos de 16 quilos e pôs-se a levantá-los com movimentos de ginástica, tentando imbuir-se de ânimo. Atrás da porta rangeram passos. Ele rapidamente baixou os pesos. Entrou o administrador, que disse que tudo corria bem, com a graça de Deus, mas aconteceu que o trigo sarraceno havia queimado na nova secadora. Essa notícia irritou Lievin. A nova secadora foi construída e, em parte, inventada por Lievin. O administrador sempre foi contrário àquela secadora e agora, com um triunfo dissimulado, anunciava que o trigo sarraceno queimara. Lievin tinha a firme convicção de que, se o trigo havia queimado, o motivo era que não foram tomadas as medidas que ele havia recomendado mais de 100 vezes. Aborreceu-se e repreendeu o administrador, mas havia um acontecimento importante e feliz. Nasceu a cria de Pava, sua melhor e mais valiosa vaca, comprada numa exposição agrícola. Kuzma, traga o sobretudo de peles. E o senhor? Mande trazer a lanterna, vou até lá dar uma olhada, disse para o administrador. O estábulo para as vacas mais valiosas ficava agora atrás da casa. Depois de atravessar o quintal e contornar um monte de neve e os lilazes, Lievin aproximou-se do estábulo. Sentiu o cheiro de estrume morno quando a porta, emperrada por causa do frio, se abriu e as vacas, surpresas com a inusitada luz da lanterna, começaram a mexer-se sobre a palha fresca. Rebrilhou o amplo dorso liso, malhado de preto, da vaca holandesa. Berkut, o touro, jazia com a sua argola no focinho e fez menção de levantar, mas pensou melhor e limitou-se a bufar 2 ou 3 vezes quando passaram por ele. Pava, a beldade vermelha, imensa como um hipopótamo, tendo virado de costas, encobria a bezerra dos intrusos e a cheirava. Lievin entrou na baia, examinou Pava e ergueu a bezerra malhada de vermelho sobre suas pernas compridas e cambaleantes. Nervosa, Pava chegou a mugir, mas acalmou-se quando Lievin repôs a bezerrinha junto a ela e, depois de exalar um pesado suspiro, começou a lamber a cria com a língua áspera. A bezerrinha fuçava e empurrava com o focinho por baixo da virilha da mãe, enquanto girava o rabinho. Ilumine aqui, Fyodor. Traga a lanterna para cá, disse Lievin, observando a bezerrinha. Olha isso, é igual à mãe, apesar de ter a cor do pelo igual à do pai. Muito bonita, comprida e de ancas largas. Não é uma beleza, Vassili Fyodorovitch? Perguntou ao administrador, esquecendo o trigo queimado e reconciliando-se totalmente com ele, sob o efeito da alegria diante da bezerrinha. E como poderia ser feia?
O empreiteiro Sêmion veio um dia após a partida do senhor. Será preciso acertar as contas com ele, Konstantin Dmitrich, disse o administrador. Já falei com o senhor, antes sobre a máquina. Bastou essa questão para transportar Lievin de volta para todos os pormenores da propriedade, que era grande e complexa, e ele saiu do estábulo das vacas, direto para o escritório e, depois de falar com o administrador e com o empreiteiro Semyon, voltou para casa e seguiu direto para a sala, no andar de baixo. Capítulo 27. A casa era grande, antiga, e Lievin, embora vivesse só, a ocupava e a mantinha aquecida de ponta a ponta. Sabia que era tolice, sabia que até era errado e contrário aos seus novos planos, mas aquela casa era um mundo inteiro para Lievin. Era um mundo em que viveram e morreram seu pai e sua mãe. Eles viveram a vida que, para Lievin, parecia um ideal de perfeição e que ele sonhava reconstituir com a sua vida e com a sua família. Lievin mal se lembrava da mãe. Sua imagem era uma recordação sagrada para ele, e a futura esposa haveria de ser, em sua imaginação, uma réplica daquele fascinante e divino ideal de mulher, que fora a mãe aos seus olhos. Lievin não só era incapaz de conceber o amor a uma mulher sem um casamento, como, ainda à frente disso, imaginava uma família, e só depois aquela mulher que lhe daria a família. Por essa razão, o seu conceito de matrimônio divergia da maior parte de seus conhecidos, para quem o matrimônio era mais uma entre as numerosas obrigações sociais. Mas para Lievin, tratava-se da questão mais importante da vida, da qual dependia toda a sua felicidade, e agora era preciso renunciar a isso. Quando entrou na pequena sala, onde sempre tomava chá, e sentou-se numa poltrona com um livro, e quando Agafia Mikhailovna lhe trouxe o chá e com o seu costumeiro vou me sentar um pouco, patrão, sentou-se numa cadeira junto à janela, Lievin sentiu que, por mais estranho que fosse, ele não se desfizera de seus sonhos e que, sem eles, não poderia viver. Com ela ou com outra, haveriam de se realizar. Lia um livro, pensava no que lia, detinha-se a fim de escutar Agafia Mikhailovna, que tagarelava o tempo todo, e, junto com isso, diversas cenas desconexas da futura vida em família e dos afazeres na propriedade se formavam na sua imaginação. Sentia que no fundo da alma algo se fixava, se consolidava, se punha em repouso. Escutava a conversa de Agafia Mikhailovna sobre como Prokhor se esquecera de Deus e sobre o dinheiro que Lievin dera a ele para comprar um cavalo e que Prokhor gastara tudo em bebida, e depois quase matou a mulher de tanto bater. Lievin escutava, lia o livro e recordava toda a cadeia de seus pensamentos, despertados pela leitura. Tratava-se de um livro de Tyndall sobre o calor. Lembrava sua crítica a Tyndall por sua ridícula presunção ante a esperteza das experiências e pela carência de uma visão filosófica. E, de repente, veio à tona um pensamento alegre. Daqui a 2 anos, terei no rebanho 2 vacas holandesas. A própria Pava talvez ainda esteja viva, e se as 12 jovens filhas de Berkut juntarmos ainda por cima essas 3, que maravilha! Ergueu o livro de novo. Muito bem, a eletricidade e o calor são a mesma coisa. Mas será possível, na equação que soluciona o problema, pôr uma grandeza no lugar da outra? Não. Muito bem. E aí? A unidade entre todas as forças da natureza é algo que se sente por instinto. Dá muito gosto imaginar a filha de Pava já transformada numa vaca malhada de vermelho e o rebanho inteiro, ao qual se somaram as outras 3. Que maravilha! Sair de casa com a esposa
e com as visitas ao encontro do rebanho. A esposa dirá: eu e Kostya tratamos dessa bezerrinha como se fosse uma criança. Mas como uma coisa dessas pode interessar tanto a senhora? Perguntará uma das visitas. Tudo que interessa a ele me interessa também. Mas quem é ela? Ilyevin lembrou-se do que se passara em Moscou. Pois bem, o que fazer? Não tenho culpa. Mas agora tudo será diferente. É um absurdo achar que a vida não permitirá, que o passado não permitirá. É preciso lutar para viver melhor, e muitíssimo melhor. Ergueu a cabeça e pôs-se a refletir. A velha Laska, que ainda não dera vazão a toda a sua alegria com o regresso de Levin e viera correndo para ladrar no pátio, voltou, abanando o rabo e trazendo consigo um aroma de ar livre. Aproximou-se dele, enfiou a cabeça sob a sua mão e, com um ganido queixoso, exigiu que ele a acariciasse. Só falta falar, disse Agafia Mikhailovna. É só uma cadela, mas entende que seu dono voltou e que está aborrecido. Ora, por que aborrecido? E por acaso eu não enxergo, patrão? Já era tempo de eu conhecer os fidalgos. Desde criança, vivi no meio dos fidalgos. Não há de ser nada, patrão, contanto que se tenha saúde e a consciência limpa. Lievin olhou-a fixamente, surpreso de como ela havia compreendido seu pensamento. E então, quer que traga mais um chazinho? Perguntou ela, e depois de pegar a xícara, saiu. Laska continuava a meter a cabeça sob a mão de Lievin. Ele a afagou e ela prontamente se enrolou como um anel aos seus pés, depondo a cabeça sob a pata traseira, que havia espichado. E, num sinal de que agora tudo estava bem e em ordem, ela abriu ligeiramente a boca, fez estalar os lábios e, depois de acomodar melhor os lábios viscosos ao longo dos dentes envelhecidos, aquietou-se numa beatitude serena. Lievin acompanhou com atenção esses últimos movimentos de Laska. Eu também serei assim, disse para si mesmo. Eu também. Não há de ser nada. Tudo vai dar certo. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!